Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versos 17 ao 22. Será também projetado para os irmãos que querem acompanhar pelo Data Show, também na internet. Agora sim, vamos fazer a leitura. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos irmãos, esse texto, muito interessante, por sinal, ele inicia dizendo: E pondo-se Jesus a caminho. Caminho de onde? A caminho de Jerusalém. Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde seria mais tarde preso, julgado, crucificado e morto. Vemos registrado nos evangelhos, queridos irmãos, que no caminho onde Jesus passava, ele sempre estabelecia relacionamentos, encontros transformadores. Pecadores perdidos eram salvos, pecadores perdidos eram salvos, eram transformados pelo Senhor. Assim também como foi conosco, comigo, com você, você que já teve um encontro real com o Senhor Jesus. Nós, antes de conhecermos ao Senhor, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem Deus no mundo, nós estávamos sem esperança, mas Ele nos encontrou. Não foi nós que o encontramos, não, foi Ele que nos encontrou. Ele veio até nós, Ele nos chamou, Ele tirou de nossos ombros o peso que havia sobre nós. Ele tirou dos nossos ombros um fardo pesado que nós carregávamos, o fardo do pecado. E Ele pingou em nossos olhos o colírio da salvação. Os nossos olhos se abriram, e hoje os nossos olhos estão abertos para a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Os nossos olhos estão abertos para aquilo que o Senhor tem falado conosco por meio da sua palavra. É verdade que nesses encontros com o Senhor, houveram aqueles que resistiram à palavra do Senhor. Inclusive no texto que nós lemos, nós vemos exatamente isso acontecendo, e já vamos falar sobre isso, mas antes, eu quero aqui anunciar o tema para a mensagem dessa noite, e o tema que eu escolhi é: Só uma coisa te falta. Foram essas palavras que Jesus disse a esse homem: só uma coisa te falta. Agora, voltando para os nossos olhos para o texto, versículo 17, nos diz que esse homem correu ao encontro do Senhor Jesus.
Ele corre ao encontro do Senhor, ele se ajoelha e ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta maravilhosa! Olha que iniciativa maravilhosa que este homem tem. Esse homem que, segundo o registro de Mateus, Mateus também registra esse episódio, no capítulo 19, verso 20, Mateus diz que esse homem, na verdade, é um jovem. E eu até abro um parênteses aqui na mensagem para dizer como é bom servir a Deus quando ainda somos jovens, pois o jovem tem vigor, o jovem tem disposição. Disse inclusive Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Os anos vão chegando e há um momento na vida que o ser humano diz: agora não tenho mais prazer, porque as forças se foram, agora o que resta aqui é só dor, é canseira, é enfado. E a Bíblia nos orienta então, orienta os jovens a servir a Deus enquanto são jovens. Você jovem que está ouvindo essa mensagem, Deus está falando com você nesta noite. Deus está dizendo para você que é tempo de você arregaçar as mangas e dedicar a sua vida ao Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que parar a sua faculdade, eu não estou dizendo que você tem que deixar os seus sonhos de lado, mas eu estou dizendo para que você deve incluir Deus nos seus sonhos, e você deve servir ao Senhor na sua vida. Há muitas pessoas que dizem assim, há muitos jovens que dizem assim, e outros mais velhos um pouco dizem assim: vou servir ao Senhor, vou dedicar a minha vida ao serviço do Senhor, à obra de Deus, quando eu me aposentar. Aí sim, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Não faça isso, não pense dessa forma. Hoje é o tempo, agora é o momento. Amanhã pode ser tarde demais, o amanhã não pertence a nós. É hoje o momento em que Deus fala conosco para que sirvamos a Ele. Mas voltamos nossos olhos para o texto, e o texto fala que esse homem aqui é um jovem, e um jovem que parece ser muito especial, inclusive. Um jovem que talvez aos olhos de muitos era perfeito. A vida dele parece ser perfeita. Primeiro que é jovem. Segundo, a Bíblia diz que ele era rico. Lucas, ao registrar esse mesmo episódio, capítulo 18, verso 18, diz que esse jovem ele tinha uma alta posição. Uma alta posição na sociedade, ele tinha posição na sociedade, ou seja, ele era um jovem, e o texto também fala isso, que ele tinha um poder aquisitivo muito grande naquela sociedade, muitos bens, muito dinheiro. E eu digo que parece ser um jovem perfeito, porque esse jovem, ele vai ao encontro de Jesus. Vejam, ele vai ao encontro, e ele faz a pergunta mais importante que alguém podia fazer ao Senhor Jesus. Ele faz a pergunta mais importante, ele diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta maravilhosa é essa? Então ele vai à pessoa certa, e ele faz a pergunta certa. Porque veja, irmãos, ele não vai até Jesus para perguntar algo sobre as coisas dessa vida. Ele não vai até Jesus para perguntar algo sobre algum problema nos seus negócios, alguma dificuldade que ele tinha. Não, ele não vai. Mas ele faz a pergunta mais importante. Os seus interesses aqui aparentam estar nas coisas eternas. Vejam como eu estou dizendo aqui. Os seus interesses aparentam estar nas coisas eternas. Muitas pessoas naquela época, e hoje também, buscam ao Senhor Jesus, invocam o Senhor Jesus, buscando nele apenas naquilo que podem receber para as coisas dessa vida. Eu não estou dizendo que você não deve orar para que Deus lhe abençoe nas coisas relacionadas a essa vida, mas a Bíblia nos mostra
O próprio apóstolo Paulo, inclusive, diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas àquilo que podemos receber dele nessa vida, somos então os mais infelizes de todos os homens. Em outra tradução, os mais miseráveis de todos os homens. Então vejam, meus irmãos, esse jovem é diferente, ele não vai perguntar para o Senhor sobre como resolver ou pedir uma bênção sobre um problema, quem sabe que estava enfrentando. Não, ele vai diante do Senhor e ele faz a pergunta mais importante que alguém podia fazer. Ele é um jovem especial, ele é um jovem virtuoso, de acordo com o texto. Ele é um jovem religioso, aparentemente temente a Deus. Veja que quando Jesus responde a sua pergunta no verso 19, acompanhe. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, não vai enganar ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Jesus aqui apresenta aqui alguns pontos, aqui, alguns dos mandamentos do Senhor. E qual foi a resposta desse jovem? Imediatamente ele diz: já tenho observado isso, Senhor. Eu já tenho observado todas essas coisas. Portanto, meus irmãos, ele era um jovem íntegro. Aos olhos humanos, ele não era um jovem que vivia no pecado. Ele não era um jovem que era, podemos dizer, um beberrão, um glutão. Ele não era um jovem que frequentava os prostíbulos. Ele não era um jovem que vivia no pecado, nesse sentido, se fosse nos nossos dias, que usuário de drogas, ou coisa assim semelhante. Aos olhos de todos, inclusive dele mesmo, ele era um jovem, nota 10. Aos olhos da sociedade e inclusive aos olhos dele, ele era nota 10. Com certeza, meus irmãos, eu não tenho dúvida disso, que seus pais, se eles eram vivos nessa época, com certeza seus pais tinham muito orgulho desse jovem. Era o tipo do jovem que uma mãe, se pensarmos nos nossos dias, os pais que têm uma filha mulher, sonham em que ele seja o genro, né? Que case com a filha, porque aos olhos humanos ele era um jovem íntegro, era bem sucedido, era religioso, era temente a Deus. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Porém, entretanto, embora ele pudesse ser tudo isso, preste atenção, olhe para mim agora. Ele era um jovem vazio de Deus. Ele era uma pessoa vazia, totalmente vazia de Deus. Mateus também registra esse texto, no capítulo 19, verso 20. Ele registra, inclusive, a pergunta que o jovem faz depois, que não está aqui, no texto que lemos. Ele pergunta: que me falta ainda? Essa pergunta, meus irmãos, indica que, em primeiro lugar, o dinheiro não preenchia. Ele era um homem que tinha muito dinheiro, mas o dinheiro não o preenchia. Segundo, a sua vida religiosa não o preenchia. Terceiro, a sua reputação não o preenchia. Nada satisfazia a alma deste jovem. Nada satisfazia. Meus irmãos, ser rico não basta. Ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, não é suficiente. Isso não basta, biblicamente falando. Ser uma pessoa religiosa, que cumpre os dogmas, que observa as doutrinas, isso não basta. E o que precisa então, pastor? O homem precisa, quando eu falo homem, estou me referindo ao homem e à mulher. O homem precisa verdadeiramente conhecer a Deus. O homem precisa verdadeiramente ter um encontro com Deus. Meus irmãos, todo homem é pecador. A Bíblia diz isso. Todos somos pecadores. Todo é pecador. Todo homem é pecador.
E todo pecador precisa de reconciliação. Você sabe o que significa isso? Reconciliação. A Bíblia fala de reconciliação com Deus. Porque todo homem pecador, queridos irmãos, ele precisa ser reconciliado, porque ele está afastado de Deus. Todo homem pecador, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, ele precisa nascer de novo, ele precisa de um novo coração. Eu toco nesse assunto de novo, porque eu escuto as pessoas várias vezes dizer, e eu até estava orando essa semana com relação à mensagem dessa noite, e estava pensando em pregar um outro assunto, mas sempre vem alguém e me pergunta algo, e eu entendo da parte de Deus, do Espírito do Senhor, que há dúvida, e se há dúvida eu preciso continuar tocando nesse ponto, até que essas questões básicas da fé sejam esclarecidas na mente e no coração da igreja do Senhor. Eu escuto, pastor, o fulano era uma pessoa boa, era uma pessoa honesta, era uma pessoa íntegra, cheio de virtudes, pastor. E esse fulano morreu. Aonde ele foi? Aonde ele está? É claro, não é pastor, que ele está no céu, pois ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa cheia de virtudes, ele vivia fazendo bem para todo mundo. Mas a minha resposta é: depende. Depende do que, pastor? Depende se essa pessoa foi reconciliada com Deus. Depende se essa pessoa foi reconciliada por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador, é o único que pode reconciliar. É o único mediador entre Deus e os homens, conforme nos diz Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Se essa pessoa boa, íntegra, cheia de virtudes, se ela foi reconciliada por meio de Jesus, ela está salva em Cristo Jesus. Do contrário, eu já vou responder. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que sem Cristo, sem Jesus, todos estão, eu falei aqui de reconciliação, todos estão em condição de inimizade com Deus, inimigos de Deus, separados de Deus, ainda que essa pessoa tenha muitas virtudes, ainda que essa pessoa seja religiosa, como o jovem do texto que nós lemos. Mas pastor, alguns insistem comigo, mas pastor, essa pessoa era muito boa, o senhor não conheceu ela? Ela fazia caridades, pastor, ela fazia o bem ao próximo, pastor, ela ajudava todo mundo. Quando nós insistimos com essa afirmação, meus irmãos, preste atenção nisso, quando nós insistimos com essa afirmação, primeiro, nós estamos minimizando a condição do homem depois da queda, depois do pecado, lá em Adão, pecado original. Quando minimizamos, continuamos com essa afirmação, nós estamos minimizando a situação do homem, a condição que o homem se tornou. E o que aconteceu lá no Éden, meus irmãos, não foi pouca coisa não. E é isso que nós precisamos entender de uma vez por todas. Não foi pouca coisa. Ali o homem recebeu a sentença de morte. Ali ele se tornou inimigo de Deus. Ele se tornou, conforme diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, versículo 3. Depois você pode ler. Ele se tornou filho da ira. E nessa condição não há nada que o homem faça que o torne merecedor da salvação. Não há nada que ele possa fazer. Isaías 64, eu gostaria que colocasse esse texto. Isaías 64, versículo 6. O profeta Isaías diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, presta atenção nessa palavra, todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Eu tenho dificuldade às vezes de falar sobre essa questão do trapo de imundícia, mas todo mundo aqui é adulto e vai entender o que eu quero falar aqui nessa noite.
Os irmãos sabem que a mulher adulta, ela, no seu período de menstruação, ela precisa se cuidar. Nesse período que Isaías falou essa palavra, profetizou isso, a mulher, para se proteger, ela precisava usar o quê? Panos. É isso que o profeta está falando aqui. Que a justiça do homem são esses panos, são esses trapos de imundícia. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deus, em outras palavras, queridos irmãos, Deus sente náusea. Deus sente náusea quando o homem quer se justificar, quando o homem olha para si e diz: eu sou nota 10, eu sou um bom marido, eu sou um bom homem na sociedade, eu pago as minhas contas, eu faço tudo certo, eu ajudo o meu próximo, eu faço tudo o que eu preciso fazer, eu sou nota 10. Isso cheira mal diante de Deus, isso causa náusea, é como um trapo de imundícia, é a justiça humana. Eu não sei como muitos ainda insistem com isso, não sei. Não há, queridos irmãos, guarde isso, não há ninguém bom suficiente que seja digno da salvação. Vejam que esse jovem se aproxima de Jesus e diz ao Senhor: bom mestre. E o Senhor Jesus responde: por que me chamas de bom? Só há um que é bom, que é Deus. Jesus é bom? Claro que é bom, porque Ele é Deus, mas o jovem não o reconhecia como Deus. E o Senhor, conhecendo o seu coração, Ele diz: não há nenhum bom, só há um bom que é Deus. E é verdade, só há um bom que é Deus. O ser humano, na sua natureza terrena, ele por natureza, ele é mau, ele não é bom, ele é mau. Paulo foi categórico ao afirmar na sua carta aos Romanos, capítulo 3, verso 10 e verso 11, Romanos 3, 10 ao 11, ele diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não tem um justo sobre a terra, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. O homem sem Cristo, estou falando do homem sem Cristo, não há salvação para ele. Quando insistimos com isso, então, estamos em primeiro lugar minimizando a situação terrível do homem depois da queda. Estamos querendo dizer assim: não, tem um lado bom no ser humano ainda, que isso aí é suficiente, pelo seu esforço ele chega lá. Nós estamos dizendo essa heresia, que muitos ainda infelizmente acreditam. Mas segundo lugar, quando insistimos com isso, estamos também desvalorizando, desprezando o que Jesus realizou na cruz do Calvário. E isso aqui é muito sério, porque se existe um outro meio de salvação, se existe uma outra forma, Jesus não precisava ter vindo. O Santo Filho de Deus perfeito não precisava ter se encarnado e se entregado naquela cruz. A morte de Cristo, meus irmãos, foi essencial, foi fundamental. Do contrário, se Jesus não viesse, eu e você, agora nós estávamos perdidos, condenados à perdição eterna, estávamos no inferno. Mas Ele se entregou, Ele morreu a pior morte, a morte de cruz. Naquela época a morte de cruz era para os bandidos, para os piores. Ele assumiu o nosso lugar, Ele assumiu, sendo crucificado naquela cruz. Vejam, queridos irmãos, muitos, como aquele jovem do texto que nós lemos, têm uma visão errada a respeito de si, a respeito da salvação, acreditando que se ele fizer algo, se ele for uma pessoa tão boa, Deus vai dizer a ele: olha, você realmente é uma pessoa maravilhosa e você merece mesmo. Você merece mesmo. Ele acreditava nisso, que por ele observar os mandamentos aqui no texto citados, ele acreditava que podia sim alcançar a salvação, pelos seus méritos. As religiões no mundo inteiro pregam isso, inclusive o cristianismo em alguns lugares pregam isso também, essa heresia, isso aqui é heresia, irmãos.
E o apóstolo Paulo disse: se mesmo se vier um anjo do céu e vos pregar um outro evangelho, que vai além desse, é maldito, é amaldiçoado, isso é maldição, isso é coisa do diabo, é coisa maligna. Ah, eu preciso fazer isso, pastor, eu preciso deixar de fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ajudar o meu próximo, eu preciso deixar esse pecado, eu é sempre o eu, preciso fazer, para que então eu tenha direito da salvação, para que então eu alcance, para que então naquele dia Deus diga para mim: você, meu filho, fez tudo direitinho, agora você merece, então aqui, vem, entra, parabéns para você. Tem muita gente acreditando nisso. Se você pensa assim, eu tenho uma notícia para você. Você nunca será digno. Você nunca será merecedor do céu. Nem eu e nem você. Nenhum de nós. Nunca seremos merecedores. Você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode fazer tudo. Você continuará sendo indigno do céu. Queridos, nós não obedecemos a palavra de Deus, não observamos os mandamentos de Deus para receber a salvação. Vamos inverter isso. Nós já fomos salvos pela graça, que é um favor imerecido, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8. É pela fé, não é por aquilo que eu faço. Agora é claro, aquele que foi salvo em Cristo, ele não faz para receber a salvação, mas ele faz porque o Espírito está nele, o Espírito de Deus habita nele, a palavra está nele, e ele é conduzido pelo Espírito. Não tem mais sentido para ele viver uma vida de pecado. Os irmãos estão entendendo? Eu estou sendo entendido pelos irmãos? O ser santo, o ser íntegro, o ser cheio de amor ao próximo, o fazer bem ao próximo, deve ser o resultado, a consequência natural de alguém que mantém um relacionamento vivo com esse Deus que é cheio de amor. É a consequência. Isso deve ser um reflexo, um sinal de que realmente estamos em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz: olha, examine, veja se você está mesmo em Cristo Jesus. E como que eu vou examinar e vou analisar se eu estou em Cristo? Eu vou olhar para a minha vida, para ver se realmente a minha eleição, a eleição de Deus na minha vida é verdadeira. Porque não é que eu vou alcançar a salvação, eu já alcancei. E o sinal é a luz do Senhor brilhando em mim. O sinal é que verdadeiramente somos sal da terra e luz do mundo. Fomos salvos nele, em Cristo Jesus. Fomos transformados por ele, fomos regenerados nele. A Bíblia nos fala isso. E estamos sendo santificados até que ele volte. É nele, é em Cristo Jesus. Porque sem Cristo, sem a fé viva em Jesus Cristo, não há salvação. Eu quero que você tente imaginar essa frase minha aqui em letra garrafais. Imagine agora, eu vou repetir: sem Jesus Cristo, mas a pessoa era boa, mas a pessoa era cheia de virtude, mas a pessoa era isso, mas a pessoa era aquilo. Sem Jesus, meu irmão e minha irmã, e você que me ouve pela internet, sem Jesus não há salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. É aquilo que ele realizou por nós naquela cruz. Não há méritos em nós, o mérito é todo dele, a glória é toda dele. Jesus então diz a esse homem, a esse jovem: olha, você está dizendo aí que você cumpre os mandamentos, você obedece desde a sua juventude, né, desde a sua infância, você está dizendo aí que você é obediente, observa os mandamentos do Senhor. Então faz o seguinte, olha como Jesus faz: vende tudo que você tem aí. Jesus conhece ele, Jesus conhece o coração dele, e Jesus diz: vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue, e você vai ter um tesouro lá no reino dos céus. E o verso 22 nos diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Por quê?
porque era dono de muitas propriedades. Sabe o que ele queria? Ele queria um elogio do Senhor. Ele queria que o Senhor batesse nas costas dele e falou: filho, você está de parabéns mesmo, o céu já é teu, você nota 10, e não se preocupe mais. Ele queria isso. Você é maravilhoso, você é perfeito. É isso que ele queria ouvir de Jesus. Mas Jesus conhece o coração de cada um. E ele sabia onde estava o coração daquele jovem, com aparência de íntegro, com aparência de santo. Ele toca num ponto importante aqui, mostrando para aquele jovem que, na verdade, ele não era aquilo que ele mesmo acreditava que era. Tem muita gente enganada, e às vezes dentro da igreja está enganado, porque está acreditando que é o que não é, está acreditando que tem alguma dignidade, não tem. A nossa dignidade está em Cristo, meus irmãos. Eu preciso repetir isso, e eu peço ao Espírito Santo que fale ao teu coração. A nossa dignidade está no Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós somos aceitos, é por meio dele que nós nos tornamos agradáveis a Deus. E do contrário, isso nós estamos desprezando o que ele fez naquela cruz. Na verdade, o coração daquele homem não pertencia a Deus, mas pertencia ao dinheiro, aos bens materiais que ele tinha. Ele dizia que observava os mandamentos. Ele disse isso: eu observo, Senhor, os mandamentos. Só que não, né? Só que não. Os dois principais mandamentos destacados no livro de Êxodo, os dois primeiros mandamentos, os mais importantes, embora se tropeçaram em um, a Bíblia diz que já tropeçou em tudo, né? Mas os dois mais importantes ele não observava. O primeiro, que é colocar Deus sobre todas as coisas, não ter um outro Deus diante de nós, que está lá em Êxodo 20, versículo 3. Êxodo 20, versículo 3, não terás outro Deus diante de mim. O segundo mandamento é, Êxodo 24, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não adorarás, nem lhes dará culto. Então Deus fala: não vai ter outro Deus diante de mim, isso é Deus acima de tudo, não vai fazer imagem de escultura, porque esse é o pecado da idolatria. Quando alguém constrói uma imagem de escultura do que é semelhante no céu, quem está lá no céu? Jesus está lá sentado à direita de Deus Pai. Todos os nossos irmãos em Cristo que Deus chamou estão lá também. Paulo, Pedro, João, Maria, estão lá com o Senhor. Estão todos lá. E a Bíblia está dizendo para não fazer uma imagem do que há semelhante do que há no céu. Nem anjo, nem nada. Não é para fazer. Se não é para fazer, não é para ter. É um mandamento do Senhor. Por quê? Porque isso é idolatria. E Deus não aceita a idolatria. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Há uma lista ali, e dentro daquela lista há o pecado da idolatria. O objeto da adoração, irmãos, pode ser uma imagem de escultura. Há muitas pessoas que constroem, que têm uma imagem, se dobram diante dela e pedem a ela, e isso é abominação. A Bíblia condena. Mas idolatria não é só isso. O objeto da adoração pode ser uma pessoa. Tem gente que idolatra o marido, idolatra a esposa, idolatra os filhos. Claro que você tem que amar teu esposo, tua esposa, teus filhos, mas nada deve ocupar o lugar de Deus. Nada. Lembra do que Deus pediu a Abraão? O filho. Aquilo é adorador, aquilo é ser adorador, estar pronto a entregar teu filho. Nada ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Mas tem pessoas que para ele mesmo é o ídolo dele. Ele se olha no espelho e ele mesmo se reverencia ali. Ele se acha o cara. Há muitos assim. E há aqueles que o ídolo para ele é um bem material. É o dinheiro, os bens dessa vida. E Jesus convida esse jovem a dar um chute aqui nesse ídolo, a quebrar esse ídolo,
a jogar fora esse ídolo da sua vida, mas ele não aceita. Por quê? Porque ele amava mais o ídolo do que a Deus. Ele disse que observava os mandamentos. Não, ele amava o ídolo, ele adorava, ele reverenciava o seu ídolo, que eram os bens, que são os bens. Jesus disse: vende tudo, dá aos pobres. É claro que você pode ter dinheiro. O pecado não é ter o dinheiro, ter bens. O pecado é os bens, o dinheiro ter você. É você ser dominado pelo dinheiro. É você se tornar um escravo das coisas materiais. Porque não dá para servir a dois senhores. O Senhor também foi muito categórico com relação a isso. Você vai desagradar um e agradar outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Deus está convidando pessoas nessa noite para destruir os ídolos da vida, da sua vida, quem sabe. De alguém que está me ouvindo aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui e convidando pessoas a uma entrega total. A uma entrega total. A renunciar tudo pelo Senhor. Jesus disse a esse jovem: uma coisa te falta. Quem sabe há alguma coisa te faltando em você também. E o que faltava para esse jovem, pastor? Faltava conversão. Faltava novo nascimento. Faltava uma entrega total ao Senhor. Faltava abandonar os ídolos. Esse jovem, ele procura Jesus para perguntar da salvação. Ele queria saber da salvação. Ele queria salvação. Mas ele queria salvação sem abandonar os ídolos. Eu quero dizer para você que não há salvação para quem não abandona ídolos. Se Jesus não for o único na sua vida, se Ele não for o teu Senhor, não há salvação. Não adianta, pode ser bom, pode ajudar os pobres, pode fazer muita coisa, não adianta, vai perecer e vai para o inferno. Jesus deve ser definitivamente o Senhor da sua vida, o dono da sua vida. Enquanto houver alguém, enquanto houver alguma coisa no lugar do Senhor, não há salvação. Esse jovem rico trocou a riqueza passageira, terrena, pela riqueza eterna. Ele preferiu ir para o inferno do que abrir mão do dinheiro. Ele preferiu. Do que você precisa abrir mão hoje? Do que você precisa? Alguém aqui nessa noite está me ouvindo, alguém que me ouve pela internet, Deus está falando com você, não é o pastor não, é o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Do que você precisa abrir mão? Por favor, não me interprete mal. Eu não estou pregando aqui com o objetivo de dizer para você: você tem que renunciar ao teu dinheiro, tem que dar dinheiro para a igreja, nada disso. Não me confunda com esses pregadores aí que usam o evangelho para negócio. Inclusive o texto está falando para dar dinheiro para os pobres, não é para a igreja. E o dinheiro que nós trazemos para a igreja, diz de oferta, fazemos isso com alegria, porque o nosso coração não é escravo do dinheiro. E nós sabemos que tudo que temos vem dele. E nós fazemos isso com alegria, gratidão, porque cremos no reino de Deus. Mas se há alguma coisa que te aprisiona ainda, abandone isso diante do altar do Senhor. Percebam, meus irmãos, também que esse jovem ele tem uma visão errada de quem é Jesus. Eu já vou encerrar. Ele tem uma visão errada de quem é o Senhor. Ele chama Jesus de bom mestre. Quem é Jesus para você? Porque para esse jovem, Jesus era um rabino qualquer, mais um que ensinava a lei de Deus, a lei de Yahvé, a Torá. Ele era mais um mestre da época. Quem é Jesus para você? É claro que ele era um mestre. Para muitos, Jesus é apenas um mestre, apenas um profeta. E para você? Jesus é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele é o Filho de Deus, Ele é o único que pode nos salvar, Ele é o Redentor, Ele é o Senhor, o Salvador, Ele é o único, queridos irmãos e irmãs, que pode transformar a vida de um pecador, transformá-lo numa nova pessoa, numa nova criatura. Segundo as palavras do apóstolo Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 16, Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? O senhor é um dos profetas, Jeremias, Isaías, sei, tem muita gente falando muita coisa aí, mas e vocês, quem diz que eu sou? E Pedro recebe a revelação do Espírito e diz: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Para mim, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Senhor da minha vida. E para você? Amém? Ele é o Cristo, Ele é o teu Senhor, Ele é o dono da tua vida. Glória a Deus. Atos 4,12 diz que não há salvação. Coloca para mim esse texto, Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em Maria, não há salvação em Paulo, não há salvação em João, não há salvação em Pedro, não há salvação no Buda, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Abaixo do céu não existe outro nome. Que importa que sejamos salvos? Somente o nome de Jesus Cristo. Abandone os ídolos nessa noite. Renda-se ao único que pode salvar. Pois fora dele, o que espera, pastor, fora de Jesus? O que espera? Espera o inferno. Fora de Jesus, espera o lago de fogo, a perdição eterna. Repito, por melhor que o homem possa ser, fora de Jesus Cristo, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda justiça humana é trapo de imundícia. Deus não aceita, Deus não se agrada. A justificação vem exclusivamente por meio de Jesus. Quando Deus olha para você, você que entregou a sua vida a Cristo, você que crê de coração, confessou com a sua boca, recebeu um novo coração, Deus olha para você e Ele diz para você: está justificado, não pelos teus méritos, mas porque sobre a tua vida está o sangue do meu Filho, está o santo sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Que Deus abençoe o seu coração nessa noite. Creia e creia somente em Jesus.